Era uma tarde quente em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, daquelas em que o tempo parece andar mais devagar. As casas simples se alinhavam ao longo da rua empoeirada, crianças brincavam com bola na calçada e o som distante de um rádio antigo se misturava ao cheiro de óleo e ferrugem vindo de uma oficina improvisada. Ali trabalhava José, um mecânico conhecido por consertar motos e carros velhos com paciência e dignidade. Ao lado da oficina, feita de madeira e telhas antigas, estava seu filho Caio, um menino de 6 anos, magro, atento, com os olhos curiosos de quem observa o mundo com mais cuidado do que deveria para a idade. Caio passava as tardes sentado no chão, desenhando com um graveto, separando parafusos ou apenas esperando o pai terminar mais um serviço. Não havia brinquedos caros, mas havia silêncio, respeito e uma convivência profunda entre pai e filho. José trabalhava muito, falava pouco e carregava no corpo o cansaço de anos de esforço. Ainda assim, sempre encontrava tempo para explicar ao filho pequenas lições da vida, daquelas que não se aprendem na escola. Naquele mesmo dia, o sossego da rua foi quebrado por um carro de luxo que chamou a atenção de todos. Um veículo moderno, brilhante, completamente fora do lugar. De dentro dele, desceu Helena Albuquerque, empresária famosa, conhecida nas redes sociais, acostumada a prédios altos, reuniões caras e decisões frias. Ela estava na cidade para avaliar um terreno que pretendia comprar e transformar em um empreendimento sofisticado. Helena era acompanhada apenas de sua assistente, mas carregava consigo uma postura de quem sempre foi obedecida. Quando Helena caminhou pela rua simples, os olhares se voltaram para ela. Saltos altos, roupas elegantes e um perfume forte contrastavam com o cenário humilde. Ao passar em frente à oficina, ela notou o menino sentado no chão, sujo de poeira, concentrado em seus desenhos. Achou a cena curiosa. Com um sorriso irônico, parou por um instante e, em tom de brincadeira, disse que um garoto tão pequeno talvez pudesse dar conselhos sobre dinheiro. Algumas pessoas riram. Para Helena, aquilo era apenas mais um comentário sem peso, algo que renderia uma boa história para contar depois. Mas Caio não riu. Ele levantou o olhar devagar, observou aquela mulher desconhecida e respondeu com calma que dinheiro só serve quando não deixa medo no coração de ninguém. A frase simples cortou o ar. O sorriso de Helena se desfez. Pela primeira vez naquele dia, ela ficou em silêncio, sem saber o que dizer, sentindo algo estranho se mover dentro dela. Depois daquele encontro inesperado, Helena seguiu com seus compromissos, mas não conseguiu esquecer as palavras do menino. Nos dias seguintes, mesmo cercada de reuniões, contratos e números, a imagem de Caio sentado no chão voltava à sua mente. Nada parecia fazer sentido como antes. 3 dias depois, contrariando seus próprios hábitos, Helena voltou àquela rua simples. Desta vez, sem roupas chamativas, sem postura defensiva. Apenas ela e seus pensamentos. Caio estava no mesmo lugar, organizando pedrinhas em fileiras. Quando a viu, não demonstrou medo nem surpresa exagerada, apenas observou. Helena se aproximou devagar e puxou conversa, perguntando sobre o que ele fazia ali todos os dias. O menino respondeu com naturalidade, dizendo que ajudava o pai e gostava de ficar por perto. Aos poucos, Helena se abaixou, algo que raramente fazia, e começou a ouvir. Ela perguntou o que Caio faria se tivesse muito dinheiro. Esperava uma resposta sobre brinquedos, doces ou jogos, mas o menino disse que compraria tempo para que o pai pudesse descansar. Aquilo atingiu Helena com força. Logo José apareceu, educado, simples, oferecendo ajuda caso o carro tivesse algum problema. Helena disse que não estava ali por isso, estava ali para entender. Com o passar das visitas, Helena passou a conhecer melhor aquela família. Descobriu que José ajudava vizinhos mesmo quando não podiam pagar.
que guardava moedas em um pote para emergências e que Caio acreditava que gentileza também era uma forma de riqueza. Cada conversa trazia um desconforto novo. Helena começou a comparar aquela realidade com a sua própria vida, cheia de conforto, mas vazia de vínculos verdadeiros. A conexão entre eles cresceu. Helena levou um livro para Caio, sentou no chão para ler junto, sujou a roupa sem se importar. Pela primeira vez em anos, sentiu-se presente. Mas aquela aproximação começou a gerar conflito dentro dela. O projeto que a levara até a cidade exigia a compra do terreno onde ficava a oficina. A decisão estava em suas mãos. Ao perceber isso, Helena sentiu um peso enorme. Se seguisse com o plano, destruiria aquele pequeno mundo que havia mudado algo dentro dela. A tensão cresceu quando os papéis chegaram para a assinatura. Helena sabia que precisava escolher entre o que sempre foi e aquilo que começava a se tornar. A pressão aumentou rapidamente. Os investidores cobravam respostas, prazos e decisões. Helena se via dividida entre duas realidades opostas. De um lado, sua vida construída sobre sucesso, controle e lucro. Do outro, aquela oficina simples, um pai cansado e um menino que falava a verdade sem perceber. Quanto mais pensava, mais percebia o vazio que sempre tentou ignorar. Em uma das visitas, Helena chegou diferente, mais calada, distante. Caio percebeu, perguntou se ela estava triste. Helena tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o conflito. José também notou a mudança e, com respeito, disse que entendia se ela tivesse coisas importantes para resolver. Aquilo soou como um afastamento inevitável. Naquela noite, Helena assinou os documentos, chorou sozinha no quarto de hotel, convencida de que não podia mudar quem era. No dia seguinte, os avisos começaram a circular. A oficina teria de ser desocupada. Quando José recebeu a notícia, não discutiu, apenas baixou a cabeça. Caio não entendeu de imediato, mas sentiu o peso do silêncio do pai. Quando Helena voltou à rua, encontrou a oficina quase vazia, ferramentas guardadas, portas fechadas. Caio estava sentado no chão, em silêncio. Ao vê-la, não sorriu, apenas perguntou se ela ainda achava que dinheiro não dava medo. A pergunta atravessou Helena como um golpe. Ela tentou responder, mas não conseguiu. Pela primeira vez, entendeu que havia falhado. Ela entrou no carro sentindo que tinha perdido algo que dinheiro nenhum poderia devolver. O ponto mais baixo havia chegado, e naquele momento, Helena não sabia se ainda havia tempo para consertar o que havia quebrado dentro e fora dela. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As imagens voltavam como um filme sem pausa. Caio sentado no chão, a oficina vazia, o olhar cansado de José. Pela primeira vez, o sucesso não trouxe orgulho, apenas um vazio profundo. Ela percebeu que havia repetido o mesmo padrão de sempre, escolher o caminho mais fácil, mesmo quando ele machucava alguém. E dessa vez, machucara também a si mesma. Ao amanhecer, Helena tomou uma decisão que nunca havia tomado antes. Cancelou reuniões, ignorou ligações e voltou à cidade. Ao chegar, foi direto à oficina. Encontrou José organizando ferramentas em caixas, preparando a mudança. O silêncio entre eles era pesado. Helena respirou fundo e disse que tinha errado. Disse que havia confundido poder com valor, dinheiro com sentido. Pela primeira vez, não falou como empresária, mas como alguém pedindo desculpas de verdade. José ouviu em silêncio. Caio apareceu atrás dele, atento. Helena então fez algo inesperado. Rasgou o contrato. Disse que o terreno não seria comprado, que o projeto seria cancelado. Mais do que isso, explicou que queria apoiar a oficina para que José pudesse trabalhar com dignidade, sem pressa, sem medo. Não como caridade, mas como parceria.
José demorou a responder. Orgulho e cautela brigavam dentro dele, mas quando olhou para o filho, viu esperança. Com o tempo, a oficina foi reformada, simples, mas funcional. José passou a ter ajuda, horários melhores e até dias de descanso. Caio entrou em um programa de leitura e começou a escrever seus sonhos em um caderno que Helena lhe deu. Um deles dizia apenas que queria ver o pai sorrindo mais. E isso começou a acontecer. Helena mudou também. Reduziu aparições públicas, passou a visitar a cidade sem avisos, sem fotos. Criou um projeto discreto para apoiar pequenas iniciativas locais, inspirado naquela rua de Minas Gerais. Quando perguntavam o motivo da mudança, ela apenas dizia que havia aprendido a escutar. Anos depois, Helena voltou àquela rua para uma visita simples. Caio já não era mais um menino pequeno. A oficina ainda estava ali, viva. José a recebeu com o mesmo respeito de sempre. Caio sorriu e perguntou se ela ainda lembrava do que ele havia dito sobre o dinheiro. Helena respondeu que lembrava todos os dias. Essa história nos lembra que, às vezes, é preciso perder para entender. Que as maiores lições não vêm de livros caros nem de grandes palestras, mas de vozes pequenas e sinceras. Que sucesso não é o que se acumula, mas o que se transforma. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção. E se quiser ouvir mais histórias que falam direto ao coração, siga o canal e continue conosco.